começar a sessão nossa tarde, última tarde do nosso sétimo encontro de estética. E hoje, nessa sessão, nós vamos ouvir a professora Tânia Rivera, do Departamento de Arte, né, do IACS, da UF, né, e um trabalho do avesso do imaginário. E comentando o trabalho, o professor Hernani Chaves, do Departamento de Filosofia da Federal do Pará, e o nosso colega Cláudio Oliveira, do Departamento de Filosofia da UF. No esquema que todo mundo já está bastante acostumado, o apresentador tem entre 15 e 20 minutos para expor em traços gerais um trabalho que já foi previamente lido pelos comentadores, pessoas que vão comentar, e em seguida farão esse comentário em torno de 15 minutos. Depois tem uma oportunidade da apresentadora de comentar os comentários, de responder a eles, e por fim a gente abre para as questões gerais, né, que possam ser da plateia, ok? Então, começando com a Tânia. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Agradeço muito esse convite, faço cor ao Verlaine quando ele elogiou esse formato. Eu acho que o formato desse evento é realmente muito interessante. É muito raro a gente ter uma oportunidade de um debate realmente aprofundado a partir de um texto. É um grande prazer para mim estar aqui hoje, ao lado do Bernardo, Cláudio e Hernani. Digo isso sinceramente. E eu fiquei tão impressionada na mesa anterior com o fato do Patrick ter lido tão bem um texto que não era dele, e do Verlaine ter respondido tão bem as questões que não eram exatamente para ele, que eu fiquei tentada a deixar meu texto com o Patrick e pedir para ele ler. Talvez autor bom seja autor ausente, não sei bem. Mas, na verdade, eu não tenho bem um texto aqui, eu tenho algumas anotações, acho que eu ia deixar o Patrick em dificuldades, resolvi ficar. Bom, a minha fala, ela não vai ser exatamente condizente com o texto que eu passei para os meus comentadores e que foi passado para todo mundo, né? Por duas razões. Primeiro, porque eu só queria 15 minutos, e se trata de um texto mais longo. E, em segundo lugar, porque eu mesma tendo a ficar meio enjoada de me repetir. Então, me perdoem se ficar um pouco esquizofrênico, mas eu tive vontade de falar de um outro trabalho que não exatamente o que estava no texto. E eu acho que a ideia geral é mais, o que é mais importante para mim, inclusive, é discutir a ideia do avesso do imaginário, que é trabalhadas de diversas formas, em tópicos diferentes, ao longo do livro que tem esse título. Então, eu queria começar notando rapidamente que a abordagem da arte na produção contemporânea em um referencial psicanalítico, lacaniano, ela parte principalmente de duas ideias básicas. A primeira, ela poderia ser denominada figuras do vazio, para usar uma expressão do François Rilhaud. Ela tem a ver com o conceito lacaniano da coisa, das Ding, desse objeto primordial perdido e constitutivo do sujeito em sua perda, e ela gira em torno da fórmula da sublimação que Lacan faz no Seminário 7, em diálogo com Heidegger, né, quando ele propõe que a sublimação consistiria em elevar um objeto à dignidade da coisa. Então a gente tem esse topos das figuras do vazio, por um lado, e por outro lado, aquilo que vem sendo chamado de retorno do real. Essa é uma expressão de um crítico americano, Ralph Foster, um crítico de arte, não psicanalista, uma expressão que ressoa até hoje. Esse texto, intitulado Retorno do Real, foi publicado em 1996, nos Estados Unidos. Só há poucos meses, agora, talvez 2 meses, ele foi publicado em português, pela Cosac Naif,
é uma obra muito interessante, apenas um dos artigos, na verdade, versa sobre o retorno do real, mas se trata talvez de um texto já um pouco antigo, me parece, no sentido em que ele diagnostica um certo estado da arte, é o caso de dizer, dos anos 90, em que fazia mais sentido do que hoje, me parece, falar numa visada da arte que seria uma proposta de apresentação do real, esse registro do que não chega a se simbolizar, mas do que insiste em não se inscrever, o registro lacaniano do real, não é? Na produção contemporânea. Isso me parece interessante no contexto em que Ralph Foster propõe essa noção, um contexto que tem algumas obras, enfim, alguns trabalhos que são apresentados bem dentro dessa ideia de uma espécie de apresentação do trauma, para usar o termo freudiano, como, por exemplo, a body art, né? Coisas do tipo Orlan, que até hoje, enfim, está modificando o seu corpo, mostrando cirurgias pela internet em tempo real, etc. Mas talvez hoje já seja um pouco mais complicado fazer uma equação entre a produção contemporânea e a ideia de retorno do real. Seja como for, essas duas noções das figuras do vazio e do retorno do real são praticamente vigentes e quase hegemônicas na reflexão psicanalítica sobre a arte contemporânea. O retorno do real, especificamente, ele coloca um problema que é quase uma aporia, porque se concebe a produção artística como um retorno do real, uma apresentação direta daquilo que não se simboliza, fica impossível ir adiante nessa caracterização, porque só vai se poder falar em termos de uma apresentação crua de algo do qual não se pode falar mais. Essa é uma aporia interessante que o próprio Lacan indica em alguns momentos, quando ele fala do objeto A, né, esse conceito que surge no Seminário 10, e que é uma espécie de enganchamento para essas figuras da negatividade ligadas à arte, das quais eu estou falando, ele fala do objeto A como aquilo que nos obrigaria a um outro modo de imaginarização. Para ir além dessa dificuldade de postular um retorno do real, que acaba não sendo operativo para se falar da produção artística, porque ele é pertinente, mas nos cala diante da obra, é que eu proponho a ideia de avesso do imaginário. Porque me parece fundamental duas coisas. Uma primeira coisa que é a ideia de que, assim como Lacan diz que seria necessário um outro modo de imaginarização, se trata no regime da imagem de uma oscilação, uma certa alternância, um batimento entre dois regimes de imagem, um dos quais estaria mais próximo do imaginário, que para Lacan, grosso modo, é o regime do engano, da ilusão, do que encobre o real, e por outro lado, um regime que não sairia completamente do campo da imagem, mas que daria notícias do real. É para acentuar, então, essa operatividade da ideia de uma espécie de reversão do campo imaginário em prol de notícias do real, que eu forjei a noção de avesso do imaginário. Eu vou tentar apresentar rapidamente uma possibilidade de definição do avesso do imaginário em companhia de duas obras. É muito importante para mim fazê-lo em companhia de algumas produções artísticas, no sentido mesmo que eu falava de conceitos que podem ser operativos para se falar sobre arte e aprender com ela, e outros que não seriam operativos.
né? Me interessa muito essa fecundidade das noções, muito mais do que a sua, digamos, rigidez como definição cabal a respeito de um determinado objeto. Então, o que eu vou fazer é tentar, com essa espécie de provocação do avesso do imaginário, trazer alguns trabalhos, só 2 no caso, que possam nos ensinar sobre o modo de revirar no imaginário que eles realizam, né? O primeiro deles, eu não trouxe nenhuma imagem, porque eu achei que não ia falar sobre ele hoje, mudei de ideia, mas também porque, na verdade, ele prescinde de imagens, esse trabalho. Ele é algo que realmente vai além da imagem. É o trabalho que eu menciono no texto, né, e que se chama Cruzeiro do Sul. É um trabalho de Cildo Meirelles, de 1969, 69-70, que muitos de vocês já devem conhecer, ele é bem conhecido. Se trata de um cubo de madeira de 9 milímetros de lado. Ele tem esse tamanho diminuto mesmo, e ele é composto de 2 seções de madeiras diferentes, pinho e carvalho, numa alusão a toda uma problemática indígena que interessa muito a esse artista e que tem a ver com o modo como os índios produzem faíscas para produzir fogo, né? É usando essas 2 madeiras que tradicionalmente alguns índios pelo menos, algumas tribos fazem fogo. Então, com o Cruzeiro do Sul tem todo um alargamento do objeto em relação a uma problemática muito mais ampla, que é aquela da mitologia indígena e da questão indígena no Brasil, que é algo presente em vários trabalhos desse artista, esse grande artista brasileiro, que é o Cildo Meirelles. Mas tem algo fundamental nesse trabalho que eu ainda não disse para vocês. Ele é esse cubinho de madeira, mas o trabalho não reside apenas nesse objeto. O trabalho reside no fato de que esse objeto deve ser colocado numa sala de pelo menos 200 metros quadrados vazia. Então, seria o caso de trazer o cubinho, que é a capa do meu livro, colocá-lo aqui no meio, mas a gente teria que esvaziar completamente a sala para que o trabalho realmente se apresentasse. Portanto, não bastaria trazer uma imagem do cubo, porque o trabalho é a transformação do espaço que esse objeto mínimo realiza. Essa transformação, ela nos toma em um certo reviramento do espaço. É a nossa localização no espaço que ela visa. De um modo que me parece muito interessante pensar com a psicanálise como estando ligado à noção de fantasia, né? É importante, eu acho, ressaltar o substrato espacial da fantasia. Fala-se muito na fantasia em psicanálise, em termos narrativos, mas há um substrato que eu vou chamar de cênico, que é fundamental para se pensar a fantasia. A fantasia dá as coordenadas espaciais nas quais o sujeito pode ter lugar. E isso é presente aqui e ali na obra de Freud. Eu não vou ter tempo, nem pretendo aqui desenvolver essa questão, mas já está presente de forma indireta, mas forte, me parece, no fato de Freud falar já no início do seu trabalho, da sua obra, no início dos seus escritos, ele falar do inconsciente como a outra cena. Freud caracteriza o inconsciente como a outra cena, chamando a atenção, portanto, ainda que implicitamente, para o fato de que se trata de cena e de um certo reviramento da cena, digamos, da cena do eu, a cena egóica, para a cena do inconsciente no campo da psicanálise. Bom, esse trabalho de Cildo Meirelles, então, é um trabalho muito conhecido, de 69 e 70, como eu disse, e ele opera de uma maneira própria, não é, nesse reviramento da cena, usando a questão da escala e do espaço circundante de modo muito potente, me parece. Agora eu quero
trazer para vocês rapidamente um outro trabalho que faz isso de um outro modo. Se trata, vou pedir para o Rafael para colocar a minha apresentação de slides. Por favor, Rafael. Se trata do trabalho de uma grande artista brasileira, atuante também como Cildo, Laura Lima. Laura é mineira, radicada no Rio de Janeiro, e esse trabalho, ele é de 1999, 2013, para essa versão, chama-se Homem igual a carne, mulher igual a carne, puxador paisagem. É um trabalho que compõe uma série de trabalhos, Homem igual a carne, Mulher igual a carne. Nesse trabalho, que foi exposto nas imagens que eu vou mostrar aqui, se trata da exposição que teve lugar no México no ano passado, em 2013, no Museu Universitário de Arte Contemporânea da Universidade Nacional Autônoma do México. Ele fez parte, como único trabalho da exposição, de uma série de exposições intitulada Por Amor à Dissidência. Vocês veem aí um homem nu, né, que tem nos ombros alças de uma fita muito resistente. Essa fita, pode passar a próxima, por favor, Rafael. Essa fita, ela continua para fora da sala de exposição, ela percorre uma das paredes de um dos corredores do museu e ela vai, na próxima imagem, ela vai alcançar o exterior do museu. Se trata de um museu muito bonito, de arquitetura modernista extraordinária, que tem essa espécie de varanda em vidro nesse ponto, e dessa arquitetura, então, as fitas vão ganhar o espaço alcançando as pontas do edifício, pode passar a próxima, e chegando também a elementos da natureza em torno. Não sei se vocês estão vendo bem, algumas fitas vão ser amarradas nos arbustos fora do museu. O rapaz que está ali sustentando essas alças, ele é contratado pelo museu, né? A Laura Lima com frequência trabalha com pessoas que são contratadas para encarnar algum trabalho, algum elemento do trabalho, enfim. E há um rodízio, né? Eu acho que cada uma dessas pessoas, que não são atores especialmente, são pessoas, enfim, escolhidas por uma seleção prévia feita pela artista, e elas se revezam em turnos de 6 horas, se não me engano, né? Você pode voltar para a primeira, por favor? Nesse trabalho, nós temos um diálogo muito interessante com o próprio museu, no seu substrato material, vamos dizer assim, com a arquitetura do museu, com os elementos do entorno do museu, e há sem dúvida, um questionamento nisso, do próprio lugar do museu, da sua função, das suas relações com o que está fora dele, da questão da relação da arte com a vida, né? Tem toda uma apresentação do corpo, né? Uma certa presença que, sem dúvida, se alinha numa crítica da representação mimética, do valor da representação na arte, buscando também uma dimensão vivencial, né, extremamente presente nesse trabalho também. Mas eu gostaria de acentuar, sobretudo, o fato de que ele desenha linhas de força, né, que ganham o mundo a partir desse ponto no qual se encontra esse homem nu. E esse homem, isso é fundamental no trabalho, ele faz força, né? Ele imprime algum empuxo, né, contra essa arquitetura, contra essa presença institucional do museu, de modo a desenhar virtualmente a possibilidade de que toda essa arquitetura magistral
e inclusive elementos fora dela, pudessem ser puxados para dentro dessa sala, como se esse corpo fosse capaz de fazer nessa cena um sumidouro, um furo, que reviraria toda a cena na qual nós nos encontramos em prol de outra coisa inimaginável. É claro que isso não se realiza. Teria que ser o super-homem e olha lá. Não se trata de alguém tão forte assim. Mas foi muito interessante o meu encontro com esse trabalho, que se deu mais ou menos por acaso. Eu estava no México por um outro objetivo, enfim. Porque no momento que eu cheguei lá, esse rapaz não estava na sala. Era ele que deveria estar, por isso eu trouxe as imagens dele, mas ele não estava. Eu fiquei muito decepcionada, fui perguntar para o monitor, mas o trabalho da Laura Lima não está acontecendo. E aí me contaram o seguinte, que esse rapaz tinha feito tanta força que os nós se romperam. Alguns dos nós, esses que estavam, né, acompanhando a parede, se romperam. E o trabalho teve que ser então interrompido. E havia ali técnicos trabalhando no sentido de refazer aqueles nós e o rapaz entrar em cena novamente. Eu aguardei um pouco e esse rapaz voltou nas imagens que vocês estão vendo. Me chamou muita atenção esse gesto dessa pessoa de imprimir tanta força numa tarefa impossível. Não foi uma instrução da artista, depois eu perguntei para ela, que ele fizesse muita força. Ele, de fato, colocou uma força que os outros participantes da ação não colocaram e, com isso, os laços dos nós se romperam. Eu achei muito importante essa dimensão do excesso desse gesto na presença desse corpo. E pensei que talvez, a partir daí eu pensei que essa ideia de avesso do imaginário, ela está ligada a uma certa possibilidade, improvável na verdade, mas que se desenha no espaço, e que justamente por ser irrealizável, nos engancha de alguma maneira a nós, espectadores ou olhadores, como dizia Marcel Duchamp, nos engancha justamente pelo fato disso não se realizar, a não ser na nossa imaginação, na nossa suposição, diante dessas linhas no espaço e desse corpo presente. Há algo nesse gesto que é direcionado ao outro, endereçado ao outro, no seu excesso mesmo, como uma espécie de garrafa de náufrago lançada no mar, algo que, na sua impossibilidade, atinge o outro como uma espécie de missão. Transmissão é o termo que em psicanálise melhor indicaria essa passagem possível de algo que é impossível e que talvez seja fundamental para pensar o registro do real, me parece. O registro do real, ele insiste, eu já estou terminando, imagino que o meu tempo esteja já, não sei. O real é aquilo que insiste em não se inscrever, mas essa insistência tem que se encarnar de alguma maneira e dar origem a um gesto. Na verdade, o que Freud concebe como pulsão de morte e repetição, que são os modos freudianos de falar disso que Lacan nomeia como real, está muito próximo disso desde o início. Freud fala de uma retomada do trauma, por exemplo, naquela pessoa que sofreu um acidente e que, em pesadelo à noite, revive aquele momento traumático, né? Claro que sem que ele próprio queira reviver um momento tão doloroso, mas em sonho ele empresta de novo o seu corpo a esse acidente, a esse momento traumático. E também em sonho, talvez a gente possa ir até ver o sonho como uma espécie de gesto nessa dimensão que eu estou tentando
formular com a ajuda da Laura Lima, ou melhor, do seu trabalho Puxador Paisagem, né? Talvez haja uma dimensão de gesto até no próprio sonho, que nos indica como um momento zero do pensamento sobre o sujeito na psicanálise. O sujeito surge nessa tentativa de se tornar minimamente senhor do trauma. Aquilo que se viveu de forma totalmente passiva e terrível no trauma, o pesadelo retoma esse instante para sofrê-lo novamente. Essa é a característica básica da repetição, mas aí tornando-se minimamente ativo nessa vivência. Há de alguma maneira uma encarnação do trauma necessária para que surja o sujeito. E me parece que a arte, ao nos convidar a um gesto desse tipo, me parece que a arte ela implica num reviramento do imaginário, que é correlato a uma subversão do sujeito, para tentar nomear um pouco as noções, né, com as quais eu estou lidando, tentando não nomeá-las e não ter que fazer uma fala muito conceitual, mas ao convidar, traçando alguns desenhos, ainda que um esboço dessas linhas de força de um reviramento do imaginário, a arte nos apresenta um convite para uma certa transformação do sujeito. Vejam que eu estou falando num convite, é como aquela garrafa de náufrago que pode ou não ser recolhida na praia. E que, na verdade, se ela tem um papel dentro dela, esse papel está em branco, muito provavelmente. Não se trata da transmissão como comunicação de uma mensagem, mas justamente como um incitamento a que se escreva algo nesse papel. E nessa transmissão, que é dentro do sujeito, há uma dimensão política intrínseca. Esse é o último ponto que eu quero desenvolver em 1 minuto. Porque o sujeito para a psicanálise, ele não coincide com o indivíduo da psicologia, não é? Ele não é aquela entidade unificada e unitária que pode se relacionar com outras unidades do mesmo tipo, na sua relação com os outros, e, enfim, formando a sociedade, etc. Mas o sujeito diz respeito a algo que se passa entre nós. Quando Lacan fala em efeito sujeito, eu acho que ele é muito preciso a esse respeito. Então, o que me parece tá implicado nesse convite é a própria promessa de surgimento do sujeito, desde que nós emprestemos nosso corpo a essa obra. Porque ali, frente a esse homem nu, eu estou como corpo dentro daquela sala, assim como ao lado do Cruzeiro do Sul, a minha presença corporal fica como que potencializada no espaço. Se trata de algo um pouco louco, né? Nesse gesto e nesse convite, algo que talvez tenha a ver com o que Lacan chama de invenção. Algo fadado ao fracasso, na verdade, mas que de alguma maneira é efetivo nesse fracasso. Algo que talvez seja não mais do que um desenho esboçado apenas, mas convidando a uma certa navegação, ou melhor, a uma incerta navegação. Isso me faz pensar numa frase de Guimarães Rosa que eu acho que fecha bem a minha tentativa de colocação aqui. Guimarães Rosa diz assim: todo abismo é navegável a barquinho de papel. Obrigada. Palavra do professor Hernani Chaves.
quero agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui no encontro de estética. Quero pedir desculpas pelo fato de que eu vou falar devagar, porque eu estou um pouco doente. Pois porque eu cheguei às 6 da manhã, tive muitas atividades durante o dia até chegar aqui. Mas eu não podia chegar de Belém antes pelos compromissos lá assumidos, então eu venho aqui. Eu queria também dizer a Tânia Rivera que é uma satisfação enorme estar com ela nessa mesa, junto com Cláudio Oliveira, claro. Vem por aqui do nosso pequeno grupo de estudos em Belém, na primeira década desse século, tinha um nome pomposo de Gradiva, nos quais os textos de Tânia Rivera sobre psicanálise e arte eram lidos e discutidos, conversados entre nós. Eu penso que nessa discussão a propósito das relações entre a arte contemporânea e a psicanálise, o trabalho da Tânia Rivera é sem dúvida um trabalho de referência, um trabalho que se destaca no campo desses estudos no Brasil. Não existe muita, talvez não existam também muitos trabalhos nesse campo, mas não é por isso que o trabalho da Tânia se destaca, pelo fato de terem poucos trabalhos, mas pelo fato de que ela empreende nos seus trabalhos um tipo de análise que, ao mesmo tempo próximo da psicanálise e dos psicanalistas, e ao mesmo tempo também distante do trabalho mais usual nesse campo. Tânia Rivera tem uma curiosidade muito grande que a faz transitar entre psicanálise, estética, filosofia. E eu não pude deixar de levar em consideração, para pouca coisa que eu vou dizer aqui hoje, o livro O Avesso do Imaginário, que aliás foi lançado em Belém, quando você esteve lá no ano passado, e que infelizmente estava em Belém nesse dia. E eu vou, na verdade, aqui fazer 2 ou 3 observações para a Tânia, que são as observações que, digamos assim, me surgiram não só do texto O Avesso do Imaginário, mas conectado com diversos outros textos do seu livro. Eles têm uma conexão muito clara, né? E que de fato eu considero, para a compreensão do seu trabalho, muito importante. A primeira coisa a coisa mais importante para mim, Tânia, é entender um pouco melhor o que é que você entende por política. Para aqueles que não conhecem todo o livro da Tânia, eu explico. No texto que vocês receberam, O Avesso do Imaginário, a própria referência a essa obra do Cildo Meireles, O Cruzeiro do Sul, coloca já uma questão extremamente importante, que é uma questão de ordem política. Em diversas entrevistas, inclusive na própria entrevista que Cildo deu para Tânia e que aparece fragmentária no livro, há um destaque muito grande por parte do artista à questão da política, das relações entre o seu trabalho e a política. Um dos artigos que compõe o livro de Tânia traz essa questão do próprio título, ou desde o próprio título, que se chama A Estética é Sempre Política. Cildo Meireles. Então essa é a minha primeira questão. O que é que você
entende por política. E eu vou dizer o que é que ocasiona, o que é que me faz colocar essa questão para você. E aí vem um pouco misturado essa questão com alguma coisa que diz respeito à minha própria vivência pessoal, digamos assim. Numa mesa sobre psicanálise, vamos lá. O que eu quero dizer para você, Tânia, é o que me afeta, digamos assim, no Cruzeiro do Sul, é o fato de que ele diz respeito, ou ele está relacionado a uma certa região do qual o meu estado faz parte. O Pico do Papagaio é essa pontinha Pará, Maranhão, estado do Tocantins. Uma região, até hoje, com grave problema de terra, com um grave problema de conflito fundiário, agrário. E, ao mesmo tempo, uma região que foi marcada na nossa história recente pelo fato de que nela é que se desenvolveu a famosa guerrilha do Araguaia. Então, eu conheci tardiamente essa região, porque a Universidade Federal do Pará tem vários campi no interior, vários cursos em regiões distantes de Belém. E só, eu acho que no final da década de 90, ou seja, já muito tempo depois da guerrilha e da obra do Silvio que está em questão, é que eu passei a conhecer essa região. A minha primeira questão é a seguinte, então. Eu tenho a impressão que talvez por um desgaste que envolva palavras e conceitos, como político, como ideológico, que você se refere aqui e ali no seu texto, e aqui eu estou me referindo ao livro, tá bom? Eu tenho a impressão que devido a esse excesso de sentido, de significação, que talvez esvazie um pouco o sentido de política ou as questões ideológicas, eu acho que você recua um pouco, né, da questão das relações na obra do Cildo entre o seu trabalho e a política. Embora no artigo Toda Arte é Política, ou Toda Estética é Política, você vai um pouco mais longe nessa discussão. Você até se refere a uma concepção de política, que é uma concepção do Jacques Rancière, né, no famoso livro A Partilha do Sensível. Que eu acho também interessante, mas não tanto. Então eu fico pensando o que é esse contraste entre o mínimo do Cruzeiro do Sul, que é uma alegoria de muitas coisas. Se a gente for pensar a partir da ideia de alegoria, que quer dizer muitas coisas, e que eu penso que vão um pouco além da questão da cosmologia indígena. Eu penso que, e é essa a minha indagação, se esse contraste entre o mínimo, que é esse pequeno cubo, e essa coisa monstruosa, máxima, né, que é essa sala de mais ou menos 200 metros quadrados, absolutamente vazia, em que sentido esse contraste torna possível uma leitura política, talvez no sentido mais, digamos, tradicional ou usual.
em que sentido esse contraste pode ser também pensado menos em termos de espaçamento, mesmo em termos de espaçamento, que é o que você também o tempo todo trabalha, pensando no Heidegger, que você cita, esse deslocamento espacial, mesmo, em que sentido esse mínimo e esse máximo não podem nos fazer pensar em tensões que são tensões políticas concretas, de fato, menos, digamos assim, alusivas, indiretas, como o tempo todo o seu texto me dá essa impressão. É como se não houvesse ação política, sujeitos políticos, mas uma preocupação, e aí eu fico pensando se não decorre do fato de que parece que tudo isso talvez não faça muito sentido, ou perdeu a sua capacidade crítica. A ideia de política, de ação política, de sujeito político. Então acho que essa é a minha questão mais assim, aquilo que mais me motiva nessa conversa com você. Acho que eu acho que, por exemplo, se você me permite, que talvez seja por isso que você se refira tanto à passagem sobre a aura em Benjamin no texto Pequena História da Fotografia. É o que, se eu for contar todas as referências que você faz à questão da aura e à questão da aura no Benjamin, a maioria delas são essa clássica referência do texto Pequena História da Fotografia. A natureza, estou sentado aqui e vejo, etc. Quer dizer, a modulação dessa concepção de aura e o caminho que ela faz até chegar lá adiante em outros textos, me parece que é justamente para se distanciar dessa primeira formulação na Pequena História da Fotografia e dotar essa questão de uma dimensão política, digamos assim, efetiva. Não sei se estou me fazendo entender, mas o que eu estou querendo, repito, ressaltar, e é por isso que eu posso, e talvez essa seja uma oportunidade de ouvir você falar um pouco sobre o que é que você... como é que você pensa, então, as relações entre a arte, política, mediadas pela psicanálise? Essa é a questão. Na medida em que eu não consigo entender bem do seu texto, nas diversas vezes que você se refere a isso, e porque no seu texto, que se chama Toda Estética é Política, a estética é política, isso não me parece muito, para mim, muito explicado. Não sei se é um pouco de deformação filosófica, ou não é muito explicado, ou então não me parece muito convincente na relação com as obras. Mas na Terra Sem Sal, Sal Sem Terra, Sal Sem Carne, mas ali no Sal Sem Carne, eu acho que a análise ela é muito mais interessante do que no Cruzeiro do Sul. Isso me deixa um pouco grilado, porque o Cruzeiro do Sul ele tem a ver com um momento histórico tão importante, produzido em plena ditadura militar, depois do AI-5. O Cildo Meirelles, em outras entrevistas, ele se refere demais a essa viagem que ele faz. Ele próprio vai até o Bico de Papagaio. Então essa é a minha questão, porque eu penso que
Então, o que pode nos sugerir, de fato, em termos de política, de posição política, de ação política, esse contraste impressionante entre esse pequeno clube e essa sala imensa na qual ele deve estar instalado? É isso que eu queria, então, colocar para você. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Eu também queria agradecer o convite do GT, estou na pessoa do Patrick, para participar mais uma vez do encontro de vocês. E dessa vez estou à disposição com a Tânia, pelo privilégio de poder discutir o trabalho dela e, maior esse privilégio, junto com a Hernani. Ainda bem que o Hernani está na mesa, porque eu ia começar dizendo que eu não sou um bom debatedor da Tânia. Porque a gente, desde que eu conheci a Tânia, num longínquo primeiro encontro nacional de pesquisadores em filosofia e psicanálise na USP, numa mesa, a gente estava por acaso na mesma mesa, e eu me identifiquei totalmente com o trabalho dela. E desde então a gente continuou trocando, conversando, uma pessoa com quem eu aprendo muito, né, assim. E isso tudo que o Hernani falou no início da fala dele, eu corroboro totalmente. Acho que tem uma particularidade, isso que talvez o Hernani, a qual o Hernani se referiu, assim, nessa diferença do trabalho que a Tânia desenvolve com relação a outros trabalhos na psicanálise, por psicanalistas, é que a Tânia vai tão fundo na arte contemporânea quanto ela vai na psicanálise. E isso acabou se consubstanciando numa mudança que ela, hoje não é mais professora do Departamento de Psicologia da UNB, ela é professora do Instituto de Artes aqui da UF. Então, ela é uma psicanalista atuando no Instituto de Artes, que eu acho que é o bom lugar para a Tânia. E então eu acho que isso dá um pouco, fora todos os inúmeros trabalhos nos quais ela tem atuado diretamente no campo da arte, sem, no entanto, abandonar seu trabalho clínico como psicanalista, seu trabalho junto aos outros psicanalistas, ou seja, essa manutenção dessa tensão que eu acho muito, muito interessante. E também aí entra um outro elemento que quer dizer, que nesse trabalho que ela faz, uma outra ela se diferencia é por privilegiar a arte contemporânea, que é uma coisa rara no meio psicanalítico, porque geralmente no meio psicanalítico os psicanalistas só trabalham as obras que Freud trabalhou e que Lacan trabalhou. Quer dizer, ninguém se aventura sozinho a falar de uma obra que Freud e Lacan não têm comentado, isso é mais raro, né? Isso acontecer, e isso é praticamente o que a Tânia faz o tempo todo. E dentro desse movimento, ela ainda, eu acho, tem um outro elemento importante, ela tem privilegiado a arte contemporânea brasileira. Então, esse trabalho, O Avesso do Imaginário, cadê o meu livro? Ele trabalha, obviamente, também com artistas importantes, né, sobretudo do século XX, que não são brasileiros, mas existe uma presença muito importante de artistas brasileiros. E, junto com esse livro, no ano passado, não satisfeita de publicar um livrão desse tamanho, que eu não consigo terminar de ler, ela ainda publicou um outro livro sobre o Elliot Sica, que é o Elliot Sica, Arquitetura do Sujeito. Então, eu acho que todos esses elementos são a serem destacados porque marcam uma particularidade muito grande do trabalho da Tânia. Então, eu dizia que ainda bem que o Hernani está aqui, porque, como eu tinha me dado
15 minutos, o que eu fiz foi escrever um texto de 2 páginas e meia, e que eu acho que é um texto que dá para ler em 15 minutos. E que esse texto é uma espécie de cover do texto da Tânia, ou seja, eu me centrei no texto que ela enviou para os membros do GT, né, que é o Cruzeiro do Sul, né, onde ela tem Cruzeiro do Sul e o Avesso Imaginário, ou seja, que é o texto do livro, então, que essa noção que dá título ao livro Avesso Imaginário, ela ganha um esclarecimento. E aí eu me centrei nesse texto, né, embora eu não consegui ainda ler o livro todo, mas eu estou lendo, né, eu já estava lendo. E nesse texto, a Tânia analisa fundamentalmente 3 obras. Ela não fala só sobre o Cruzeiro do Sul, né, a obra do Silvio Meirelles. Ela fala do Cruzeiro do Sul, ela fala de uma obra do Tony Smith, Die, ela fala de uma outra obra do Silvio, que é o Estudo para o Espaço, e depois ela faz uma longa discussão do Las Meninas do Velázquez, onde ela também trabalha, um pouco para aqueles que ainda não leram o texto, né? Ela trabalha a leitura do Foucault, a leitura do Lacan, a diferença entre a leitura dele. Eu vou pular, esquecer completamente essa discussão sobre Las Meninas. Eu acho aquilo um abismo total, assim, quando você entra nessa discussão de Foucault e do Lacan, você vê o efeito abismo do Las Meninas se produzindo nele, né, que é difícil. E eu vou me centrar nessas 3 obras iniciais que ela cita, né, 2 do Silvio e uma do Tony Smith. E aí eu escrevi um textinho de 2 páginas e meia, que se chama 2 cubos e um analista. Figuras do objeto segundo Tânia Rivera, ou a questão do sujeito na arte contemporânea. Um cubo de 9 milímetros de lado, numa sala vazia de pelo menos 200 metros quadrados. Um cubo de 6 pés de lado, aproximadamente 1,80 m, em um espaço indeterminado. Um analista num consultório, às costas de um analisante que fala. Esses 3 objetos, Lacan nunca hesitou em pensar o analista como um objeto, produzem uma mudança na relação do sujeito com o espaço e com o lugar. Pois se trata também, na psicanálise, como demonstra com perfeição este ensaio de Tânia Rivera, de uma relação com o espaço, com o lugar, talvez até muito mais do que com o tempo. O inconsciente de Freud não conhece o tempo e, nos lembra Tânia, Freud sempre buscou uma compreensão topológica do inconsciente. É daí, talvez, que adviria a força da relação entre a psicanálise e as artes visuais, ou artes do espaço, bem como sua relação com a topologia, essa filha bastarda da geometria. Isso está claro, como também nos lembra Tânia, naquela que Lacan considerou como a máxima freudiana que resumia toda a ética da psicanálise. Wo es war, soll ich werden. Onde isso estava, devo, deve, eu advir. Marcando que Lacan lê no ich freudiano, não o eu, mas o sujeito. Traduzindo então de novo, onde isso estava, deve o sujeito advir. Ora, trata-se sempre disso em tudo que tem escrito Tânia Rivera em seus ensaios sobre arte e psicanálise. Como o sujeito advém aí, onde isso estava, onde estava uma obra de arte ou um analista. Os cubos de Silvio Meirelles e de Tony Smith, assim como o analista, estão aí para que o sujeito advenha. Mas, ao mesmo tempo, o sujeito só pode advir em uma certa experiência de modificação do espaço e do lugar que ele aí experimenta e que corresponde também a uma passagem do eu ao sujeito, do imaginário ao real. Penso aqui também na belíssima conferência que a Cíntia nos deu na terça-feira sobre a relação entre beleza
e os retratos de Francis Bacon. Eu acho que é um fenômeno bem semelhante de modificação espacial que está em jogo ali. Toda vez que o sujeito advém lá onde isso estava, quer isso seja uma obra de arte ou um analista, há simultaneamente uma desconstrução do espaço imaginário e de seu correspondente subjetivo, o eu. O cubo de 6 pés, né? Então são 2 cubos, né? É o cubinho do Cildo, né? De 9 milímetros de lado, e o cubão, né? Do Tony de 1,80 m, né? O cubo de 6 pés de Tony Smith, analisado por Tânia e que tem por título o imperativo die, morra, seria então um imperativo ético, que falaria não da morte do sujeito, como se propalou em quase toda a filosofia contemporânea, mas da morte do eu. Toda a questão é saber o que é o sujeito, se ele não é um eu. É essa a questão que Tânia Rivera tem perseguido obsessivamente em todas as suas investigações sobre a arte contemporânea. Daí o título não só do DVD que acompanha o livro Avesso Imaginário, que se chama Ensaio sobre o Sujeito na Arte Contemporânea Brasileira, né, que é um vídeo onde ela entrevista vários artistas e teóricos da arte, né, como também no título do outro livro que publicou no ano passado, Heliotica e a Arquitetura do Sujeito. Se retomarmos a máxima freudiana à luz das investigações de Tânia, poderíamos dizer: lá onde uma obra de arte estava, deve um sujeito advir. O que faz com que fique claro que não se trata, na relação entre uma obra de arte e um sujeito, de qualquer relação estética, a meu ver. A máxima de Freud, que segundo Lacan resume toda a ética da psicanálise, faz com que entendamos que, na relação entre obra de arte e sujeito, trata-se muito mais de ética, ou de política. Poderíamos até mesmo arriscar que se trata, de algum modo, na arte, disso que chamamos de clínica. Uma clínica estendida, é claro, assim como Lacan chamou um dia de psicanálise em extensão, algo que ele diferenciou e chamou de psicanálise em intenção, que é o trabalho propriamente clínico psicanalítico. A leitura de Tânia nos propõe da arte, põe na série de objetos que investiga o analista, seguindo nisso Lacan. Então, de modo correspondente, poderíamos falar de uma clínica estendida no campo da arte, que eu acho que, se fosse para a questão que o Hernani colocou, eu iria, para pensar a questão da política, eu iria nessa direção. Então, de modo correspondente, poderíamos falar de uma clínica estendida no campo da arte, se é que nela o que está em questão é o sujeito, como quer Tânia Rivera. Mas o que é o sujeito? Ou talvez, melhor, qual é o seu lugar? Aí eu acho que a particularidade de todo esse trabalho que a Tânia fez nos últimos anos, né? Ela acha que o lugar para responder essa questão é a arte contemporânea. O que é uma coisa bem paradoxal, porque quando você vê a arte contemporânea, a última coisa que você imagina ver ali é sujeito. E ela escolheu exatamente esse lugar como o único lugar a partir do qual ela poderia dar uma resposta à questão. É precisamente isso que Tânia chama de avesso do imaginário. É um lugar de resposta, de efeito do real instaurado pelo analista em sua objetualidade, mas também pelas obras de arte que encontramos em settings não necessariamente analíticos, mas clínicos em sentido estendido, em todo caso. As obras, como analista, produzem uma modificação topológica do espaço na qual um sujeito advém. Nesse sentido, entendemos o paralelo que Tânia faz entre uma obra de Cildo Meirelles, que não é o Cruzeiro do Sul, né, e a instauração do espaço analítico. A obra de Cildo, Estudo para Espaço, consiste apenas num texto datilografado sobre o papel. O que está escrito no texto é o seguinte, essa obra do Cildo. Estudo para a área, 2 pontos. Por meios acústicos, abre parênteses, sons, fecha parênteses. Escolha um local, abre parênteses, cidade ou campo, fecha parênteses. Pare e concentre-se atentamente nos sons que você percebe, desde os próximos até os longínquos. Essa é a obra.
Poderíamos pensar em correspondência numa outra obra de arte, um outro papel datilografado, onde estivesse escrito o seguinte: deite num divã, de costas para o analista, e fale ligeiramente, qualquer coisa. Essa obra de arte, nós sabemos, é a regra áurea da psicanálise, a associação dele. Mas para que ela se dê, é necessária uma certa modificação espacial, a constituição de um set, deitado no divã, de costas para o analista, que o que ali se dá não é um diálogo, não é uma relação intersubjetiva, mas produção de um efeito sujeito que fala, causado pela presença desse objeto não especular, que se coloca às suas costas e que pode, eventualmente, também falar. Se o homem foi definido por Aristóteles como um animal que fala, poderíamos definir o analista como um objeto que fala, ou que eventualmente fala, ou que eventualmente pode falar. Como nos diz Tânia, uma citação do texto dela, a única que eu estou fazendo, é necessário que o analista, um pouco como o Cruzeiro do Sul, o cubo de Cildo Meirelles, seja o suporte do objeto lá. É isso, Tânia. Eu vou começar agradecendo, porque realmente essas falas são presentes, vários presentes. Hernani, você tem toda a razão. A minha indicação de questões políticas é muito falha, talvez ingênua em alguns momentos. Eu acho que eu tenho uma... Eu vou tirar isso aqui, para me atrapalhar. Eu acho que eu tenho um caminho meio enviesado para chegar aos meus objetos de estudo. Isso deve ser importante a respeito do desejo, para mim, pelo menos. Eu cheguei na arte estudando a psicose em Freud. Foi Freud que me indicou a arte. Aí eu brinco com o pessoal da reforma psiquiátrica, de reabilitação, que eu me reabilitei, deixei a loucura em prol da arte. E foi a arte que me levou a colocar questões referentes à política. Então, no Avesso do Imaginário, de fato, eu acho que está uma progressão de chegada para mim na questão da política, e eu estou nessa questão hoje, de um modo muito desorientado, talvez, mas que para mim faz sentido em alguns pontos da contribuição psicanalítica para pensar na política de um modo ampliado, num campo ampliado. Fala-se muito em arte contemporânea de campo ampliado da escultura, das obras, a partir de um título famoso da Rosalind Krauss. Eu acho que hoje talvez nós estejamos num momento de pensar a política num campo ampliado. E essa é a minha aposta, que aparece aí, mas que você nota bem que não é bem desenvolvido, não é mesmo? Eu acho que Cildo Meirelles me leva à política. E a postura dele, especificamente, está muito presente no livro. Não vou chegar a dizer que ele é o culpado de parte do meu fracasso em relação à política, mas o próprio Cildo, ele recusa o rótulo de arte política desde sempre. Então, mesmo naquele momento, ali, na década de 70, em que ele fazia mesmo com o seu trabalho uma reflexão e uma ação política, vou só lembrar o trabalho mais conhecido e mais direto do Cildo a esse respeito, que é a série, né, Inserções em Circuitos Ideológicos, na qual se encontra o projeto Coca-Cola, por exemplo, que é aqueles adesivos que Cildo fazia, que ele colocava na garrafa de Coca-Cola, os adesivos ficavam praticamente invisíveis, só no momento em que a garrafa voltava para a fábrica e era, enfim, recebia a Coca-Cola no seu interior, apareciam as mensagens Yankees Go Home e as instruções para se fazer as inserções em circuitos ideológicos do projeto Coca-Cola. Então, o próprio trabalho dele tem não só uma reflexão sobre política, em
inserções e circuitos ideológicos, é realmente uma reflexão a esse respeito, a respeito daquele momento político no Brasil, mas também uma ação nesse campo político. E, no entanto, o próprio Cildo recusava o rótulo de arte política e recusa até hoje, mesmo fazendo política, porque ele não parou de fazer, de vez em quando ele faz carimbos, ele carimba notas até hoje, sem anunciar publicamente. Então, tem uma dimensão política no trabalho dele que ele recusa como política no sentido estrito, tradicional, digamos, para acentuar outra coisa que é uma dimensão intrinsecamente política da arte. Daí esse título, talvez pretensioso, a estética é sempre política. Eu acho que eu não dou conta dele, mas Cildo dá. Acho que ele sim, ele dá conta disso de um modo muito bonito e grandioso, me parece. Mas eu acho que ele tem outros trabalhos que me ajudam a pensar no livro e a partir do livro, em textos que não estão no livro, na questão da multidão, ou para evitar um termo que ficou na moda também, na questão do que se passa entre nós. Também vou evitar o termo comum, né? Porque eu não tenho tempo e não me interessa aqui tratar das contribuições de autores a respeito da multidão, do comum. Mas eu quero só indicar que, por exemplo, como um trabalho do Cildo, que é a Cigarra, que é de 2010, que é uma cigarrinha de lata, de metal ordinário. É uma cigarrinha que faz um barulhinho, tlec-tlec. Ele distribuiu esse trabalho um dia no MAN, em 2010, mas a ideia é que todos fossem segurando as suas cigarrinhas até a Cinelândia, e ali todo mundo apertasse a sua cigarrinha junto. E esse barulho, essa ressonância das pequenas cigarrinhas juntas, numa quantidade razoável de pessoas, lembra a Cildo o barulho das cigarras no Centro-Oeste. Cildo morou muito tempo em Brasília, como eu, e morou também em Goiás. E ele menciona a respeito desse trabalho a presença das cigarras antes da chuva, no final da seca, nessa região do Brasil. Então, tem algo que é uma espécie de invenção, assim como eu falava do trabalho da Laura Lima, essa promessa irrealizável, tem algo que se apresenta como uma promessa irrealizável aí também, que é uma espécie de chamamento. Ele próprio não chamou as pessoas, ele podia ter feito isso, inclusive, mas ele não fez. Ele não chamou as pessoas para ir para a Cinelândia. No entanto, tem aquele objeto banal carrega isso, entende? Como uma espécie de desdobramento da sua materialidade, que é uma ação política, mas que não se afirma como uma tarefa política no cenário atual, seguindo determinadas palavras de ordem. Então era para trabalhar essa dimensão de uma política, digamos assim, uma política estendida, ampliada, quase não política, que me interessava trazer alguns aspectos do trabalho do Cildo e salientar aquilo que eu tentei dizer, mas sem dúvida muito rapidamente e de maneira talvez um pouco inadequada, a respeito da transmissão. Eu acho que a psicanálise tem uma contribuição importante para pensar a política hoje, e eu acho que nós não podemos nos furtar a pensar a política de um modo ampliado, não seguindo a tradição no campo. E eu acho que a psicanálise ajuda a pensar, especialmente com a arte contemporânea, com a cultura, na cultura, eu acho que a psicanálise ajuda a pensar uma possibilidade de laço social que não seja aquele da massa. Porque Freud tem esse texto famoso, Psicologia das Massas e Análise do Ego, ou do Eu, no qual ele lança a sua teoria das massas, né, como uma ligação entre eus por identificação, graças ao fato de que cada um desses euzinhos, vamos dizer assim, se relaciona à figura de um líder, seja ele Jesus, o general, ou, enfim, Marx,
seja qual for o líder ou o ideal que ocupa esse lugar, esses homens, esses seres humanos se identificam uns aos outros de um modo que é aquele da massa coesa, capaz, diz Freud, das maiores renúncias pulsionais, das maiores construções culturais, mas também das piores tragédias, das piores realizações, como o nazismo mostrou alguns anos depois, ou situações mais banais, talvez, não banais, mas mais corriqueiras, como um linchamento, mostram bem. Eu acho que a arte contemporânea ajuda a pensar, a fazer a psicanálise pensar um outro modo de enlaçamento que não seja esse das massas, mas que seja o de uma transmissão entre os homens, para dizer de um modo muito rápido, assim, enfim, evitar mil questões mais importantes, mas uma transmissão que tem um sentido político, ou melhor, uma extensão, uma incidência política radical, mesmo sendo mínima, mesmo sendo um gesto quase invisível, mesmo sendo uma cigarrinha que não parece ser nada, né? Que não tem nenhuma pretensão de ser um objeto elevado ao lugar, à dignidade da coisa, né? Essas pequenas ações, esses pequenos gestos, o fato desse cara, do trabalho da Laura Lima, ter conseguido desfazer um nó, eu acho que é extraordinário. É claro que ele não ia conseguir desfazer o museu, mas ele desfez os nós, e isso é algo impressionante. Então é para pensar pequenas centelhas, eu acho, sabe? Pequenas modos de enlaçamento, outros, sutis. Enfim, eu deixo mesmo de tratar de algumas questões que sem dúvida estão presentes no Cruzeiro do Sul, como toda a problemática indígena, porque a problemática indígena ela realmente é central para o Cildo, por razões biográficas que eu não vou ter tempo de expor aqui, mas o pai dele era um importante indigenista, sofreu com isso, a vida dele foi marcada por isso. Um primo dele foi assassinado por questões indígenas, que era o Apoena Meireles. Então ele tem ele está tão dentro disso, e no entanto ele sempre faz uma referência a isso muito pontual. Ele não permite que, ele não, pelo menos não é que ele não permite, ele permite as interpretações que se quiserem fazer acerca dos seus trabalhos, claro, mas ele não aponta essas interpretações como já o campo no qual os trabalhos se apresentam. No entanto, ele faz aqui e ali um ou outro discurso que acompanha a obra. Esse fato de serem duas sessões de madeira, pinho e carvalho, disso remeter à mitologia indígena, fala dele sobre esse trabalho que aparece em tudo o que se refere a esse trabalho. Essa fala dele faz parte do trabalho. Apesar de não estar no objeto, é uma dessas falas do artista que de alguma maneira está no trabalho. É impossível não levá-la em consideração. Então é diferente de eu fazer uma interpretação que seria muito bonita, que você esboçou aqui, que eu acho que realmente você deve fazer, no sentido de que há uma grandiosidade da sala e o mínimo daquele objeto. Mas há também, além disso, isso é uma bela leitura e pertinente, além disso há toda uma questão de um diálogo com a arte minimalista e da ironia. O Die, do Tony Smith, que tem quase 1,80 m de altura, é um ícone da arte minimalista americana. Cildo Meireles vai, pouco mais de 10 anos depois, e faz uma arte mínima, de fato, 9 milímetros, não é? Tem uma ironia. Então tem toda uma série de desdobramentos possíveis de um trabalho que realmente eu não tento levar à exaustão. Mas a sua crítica é muito pertinente, eu te agradeço por ela. Eu acho que eu tenho que pensar mais nisso, sem dúvida. Eu vou passar para a fala do Cláudio, que me mostrou algo que eu já desconfiava, que é a faceta do Cláudio artista contemporâneo. Porque ele fez uma proposição
um diálogo, parafraseando o Estudo para o Espaço, que é um trabalho de arte contemporânea. Né? É belíssimo, vamos colocar isso numa exposição, por favor. A definição do analista como um objeto que fala ou pode falar, eu acho também preciosa para o campo da psicanálise também, e o diálogo com você realmente sempre me traz em retorno 1000 provocações que eu não teria tempo aqui nem capacidade de desenvolver inteiramente, né? Eu acho que é isso mesmo, Cláudio, que você percebeu bem. No fundo, a questão é sempre o que é um sujeito. E por que eu escolho a arte contemporânea? Aí é que tá. Eu tentei falar um pouco disso no ano passado, 2 anos atrás. Quando foi o último encontro? 2 anos. 2 anos atrás. Passou rápido. Eu tentei, né, a gente conversou um pouco sobre isso na sua mesa 2 anos atrás. Eu acho extremamente problemática e até enganosa a noção de contemporâneo. Mas me parece necessário colocar questões no campo da cultura para as produções atuais. Porque um trabalho de arte já reconhecido, canonizado, lido e relido, colocado num certo lugar que inicialmente muitas vezes ele nem ocupava, enfim, um trabalho de arte já de alguma maneira depurado ou retrabalhado historicamente, ele é muito mais fácil é muito mais fácil conversar com ele para reencontrar as nossas verdades já constituídas conceitualmente. Eu acho que a produção contemporânea, ela coloca as questões a respeito do sujeito de um modo muito vívido. Isso não quer dizer que obras não contemporâneas não tragam em germe também o que nós estamos buscando hoje numa leitura talvez contemporânea. Não se trata de uma clara delimitação de momentos da história da arte e privilegiar um momento em detrimento de outros. Eu acho que se trata de uma busca que Freud indica com a sua expressão mal-estar na cultura. Essa é uma das expressões, é o título de um livro de Freud, uma das expressões freudianas mais conhecidas, né? Freud fala do mal-estar na cultura. Eu demorei muitos anos para ouvir nisso, em português, que o sujeito mal está na cultura. É claro que esse jogo de palavras ele não é pertinente em alemão, porque Freud fala de Unbehagen, ele fala de um desconforto e não utiliza o verbo estar exatamente. Mas a língua portuguesa tem o seu saber próprio e eu acho que ela é precisa nisso. O sujeito mal está na cultura. Ou seja, se eu dizia no início da minha fala que o sujeito para a psicanálise não coincide com o indivíduo, ele não está nele mesmo, ele não coincide consigo próprio, ele não se encontra identificatoriamente, sem restos, naquilo que se apresenta dele, nós devemos considerar com gravidade e seriedade o fato de que o sujeito está fora de si. E isso é um dos motes que Lacan retoma de Freud, que vai fazê-lo pensar a noção de estimo. Né? Esse neologismo forjado por Lacan, de que eu gosto muito, que eu acho muito operativo, que é em oposição ao íntimo, que está dentro de mim, um estimo, que é aquilo que é fundamental ao sujeito, mas se encontra fora dele. E a arte tem a ver com esse encontrar-se fora de si. E esse encontrar-se fora de si se dá no campo de um certo jogo, para não dizer troca, de um certo jogo com o outro. Há sempre um outro nesse reconhecimento, desconhecimento de si, fora de si. Se trata de um campo de um compartilhamento mínimo. A
ainda que esse compartilhamento possa ser problemático, né? Eu acho que se trata aí de uma dimensão de endereçamento que convoca o outro e que faz laço paradoxalmente, porque ao mesmo tempo em que há um outro sempre envolvido, não é sob o modo da massa, como eu dizia com Freud, mas é talvez sob o modo da dissidência. Para voltar para a exposição da Laura Lima, que está numa série, foi apresentada numa série de exposições chamada Por Amor à Dissidência. Agora eu não vou achar o nome das curadoras, elas vão me perdoar a falta de respeito em trazer o nome delas sem citá-las, mas essas curadoras mexicanas propõem esse nome, esse título, Por Amor à Dissidência, e incluem esse trabalho da Laura Lima nessa dissidência. Eu acho que tem uma colocação em xeque, em jogo, de uma dissidência, no sentido de uma subtração, de uma recusa mesmo, de uma posição identificatória que seria capaz de gerar o que Freud chama de massa, em prol de algo que é também laço, mas paradoxalmente está sempre em jogo uma ruptura dos laços. Se vocês me permitem a brincadeira, porque aqui se trata de fato de ruptura de nós, mas só me dei conta disso agora. Enfim, a maneira de se apresentar, que é política no sentido estendido, fazendo laço e, no entanto, colocando em questão esses laços, é algo que me interessa muito nesse momento. Bom, já falei demais, vou parar de falar. Agradeço de novo essas questões tão instigantes. Obrigada. Bom, a gente tem ainda um tempo considerável, uns 20 minutos, pelo menos, para questões. Bom, queria agradecer a Tânia pela sua apresentação, é sempre muito instigante ouvi-la. A questão que me move a fazer a pergunta é a seguinte: a observação é uma questão que sempre me toca quando eu penso na relação entre psicanálise e arte contemporânea, que é um tema que eu gosto muito, que é em que medida a gente pode dizer que essa colocação em perspectiva do sujeito na arte contemporânea ela não é necessariamente fraudulenta no sentido de não devolvermos algo que é precioso na psicanálise, que é a minha verdade. Algo que o Laplanche, Jean Laplanche, gostava muito de falar quando ele falava teoria, né? Teorizava sobre psicanálise, que por mais que a gente faça teoria, o sujeito tem sua própria verdade. O sujeito tem sua singularidade. Então, no que concerne à verdade psicanalítica extraída pela colocação em perspectiva, pelo vazio, pela indagação do real pelas artes, pelas obras, eu sempre me pergunto em que medida essa traição da singularidade do sujeito, não como um sujeito abstrato, filosofante, teorizante, mas o sujeito em termos da singularidade de suas fantasias. Quer dizer, eu acho que há algo de, digamos assim, de traição da singularidade, da ipseidade, daquele sujeito que só ele tem aquelas fantasias. E algo da ordem de um sujeito a se revelar numa arte, numa obra, que, digamos assim, é mais político do que na sua singularidade desejante como tal. O Laplanche, de novo, eu gosto muito da perspectiva dele, aí tem uma frase muito interessante que é a seguinte: onde o símbolo fala, o inconsciente cala. Então é a opressão universalizante do símbolo, e a gente poderia, digamos assim, numa espécie de derivação metafórica, dizer onde a universalidade do conceito, das nossas reflexões tentam abarcar algo dessa colocação em perspectiva do real, na exterioridade da obra, fala, aí a pergunta é essa, é mais uma provocação. Em que medida a gente não cala a ipseidade do sujeito que sofre, não para ter fantasias, não por se revelar como sujeito, mas porque não compreende a singularidade das suas fantasias,
sabe? Assim, a ipseidade com que ele, e só ele, teceu aquele nó de fantasias, que, digamos assim, ele não se atém a isso, né? Ao quanto que ele tem, como diz o Lagrange, a sua verdade. Então, o que eu me penso é assim, qual é a viabilidade de uma verdade, um discurso sobre que quer desvelar nas obras uma verdade psicanalítica, na medida em que ela, digamos, necessariamente vai querer fazer aparecer um sujeito que nunca coincide com sujeito nenhum. Ou seja, com um sujeito que sofre, porque a sua singularidade é sempre por ter mais opaca a sua percepção dele mesmo como sujeito. Por lá? Fernene, obrigada pela sua pergunta. Eu concordo totalmente com Laplanche, mas saliento o seguinte, ele está se referindo a leituras simbólicas de obras, o que a psicanálise fez bastante, e é realmente pavoroso, né? O próprio Freud, em alguns momentos, comete algumas interpretações nesse sentido, e a gente pode perdoá-lo pelo fato de que essas interpretações servem para outra coisa, não valem nelas mesmas, né? Não se trata de maneira alguma de, diante de um trabalho de arte, colocar o artista no divã. A questão que você está colocando, que é muito importante, muito interessante, diz respeito a qual o estatuto da fantasia apresentada na própria obra de arte. E o quanto, ao nós nos aproximarmos dessa obra, nós extraímos dela, então, alguma verdade que corresponde ou não a ela mesma, qual é a relação que isso tem com o que seria a fantasia do sujeito que a criou e a relação que isso tem com a fantasia daquele que a recebe, né? Essa é uma questão super interessante, super importante. E me parece o seguinte, para tentar responder mais ou menos rapidamente, vamos tentar. É aquela coisa, né? Quando você está nessa posição, é assim, fale aquela coisa complicadíssima agora em 30 segundos. Vamos lá. É bom porque faz a gente inventar, tem que fazer, né? Não tem jeito. A questão da fantasia é justamente que ela é singular sendo comum. Se você for estudar a questão da fantasia em Freud, essa é uma coisa fundamental, que ele próprio traz, coloca em relevo em alguns momentos. Aliás, tem um livro do próprio Pontalis, do próprio Laplanche com Pontalis, que é muito conhecido, que diz respeito a isso, né? Fantasia das origens da fantasia, e tem um terceiro termo que eu esqueci agora. A questão de o quanto há de estrutural na fantasia, que é algo mais ou menos universal, no que diz respeito a alguns roteiros típicos, vamos dizer assim, que Freud desvela aqui e ali, o quanto há de singularidade, né, no caso das fantasias de cada um de nós. A questão deve ser recolocada em função daquilo que eu estava salientando antes, do sujeito estar fora dele mesmo. Eu não sei se eu tenho as minhas fantasias. Essa é uma questão super importante. Eu não sei se elas são minhas exatamente. Em toda análise isso se coloca, na medida em que a própria fantasia, ela é imprópria de saída pelo fato dela já ser esboçada pelo outro que me recebe no mundo. Já antes mesmo do nascimento do sujeito, há fantasias daqueles que o recebem no mundo que o conformam. Então, há algo que é uma espécie de indefinição do sujeito da fantasia, vamos dizer assim, ou melhor, há na fantasia um lugar dado a um sujeito. Mas a relação da fantasia com o eu continua problemática. Eu não coincido com as minhas fantasias exatamente. É muito louco. Mas é algo fundamental para a psicanálise, me parece. E é nessa medida da distância entre mim e as minhas fantasias que se insere a arte, de alguma maneira. Mas não trazendo fantasias exatamente com as quais eu vou cotejar as minhas próprias. Muito mais, me parece, colocando em jogo colocando em jogo
algo estruturante da fantasia, que eu tentei trabalhar aqui com essa imagem dos laços da fita saindo para o mundo, né? Há algo que é uma estrutura da fantasia que a arte convida a se movimentar minimamente. Eu insisto sempre no convite porque isso pode ser simplesmente recusado. Alguém deve ter, muito provavelmente, passado por essa porta lá no museu no México e ter achado aquilo uma bobagem. Mas outros terão ficado tomados por aquele trabalho de alguma maneira, né? Isso não quer dizer que eu tivesse uma fantasia a respeito de um homem nu ou de outras questões que eventualmente se poderia extrair ou desdobrar dessa obra, mas que diante dela alguma coisa se apresenta como estranho, para usar o termo de Freud, né? O estranho de Freud é esse reviramento, há algo que se apresenta como estranho, que no entanto é familiar, há algo que me é radicalmente familiar e no entanto se apresenta como estranho. Então é nesse jogo mesmo de estranhamento que o campo da arte se colocaria. Aproveitando essa última pergunta, esse tema das coisas que atravessam, que a gente pensa a princípio, que a gente controla e que tudo mais que é nosso, e pegando a questão do Hernani, para te perguntar mesmo com relação a isso, porque eu estava pensando nessa questão de como conciliar uma discussão de determinados conteúdos históricos e sociais e políticos com esse tipo de análise que a Tânia está propondo, né? E eu queria te perguntar se você vislumbra, qual é a possibilidade que você vislumbra da junção dessas duas coisas. Eu estava tentando pensar na minha cabeça, também preocupado com determinadas questões políticas, não questões programáticas, né, do que o artista estaria querendo dizer para a gente fazer, etc. e tal, mas aproveitando uma visada determinada nessa obra para discutir outras questões que nos são comuns, né, a todos, sem desperdiçar esse tipo de análise também, que fala de questões igualmente vitais e que elas, na verdade, estão interligadas. Como conciliar isso? Assim, a princípio, eu só consigo pensar num jogo mesmo, o tempo inteiro, que um tipo de reflexão remeta ao outro o tempo inteiro, né? Conteúdos psicanalíticos remetam a questões que transcendem também na história, nas relações sociais e nas lutas específicas. Enfim, ou se você vislumbra outro tipo de possibilidade para esse tipo de análise, ou se acha que isso é impossível, não sei. Eu acho que o que Benjamin faz com Proust, sobre o qual eu já escrevi há muito tempo atrás, eu acho que é um modo, se você compara, por exemplo, para uma imagem de Proust, todos os fragmentos sobre Proust, e o modo como Benjamin discutiu o tema candente, que parte da recherche e que estava presente nas primeiras interpretações psicanalizantes, psicologizantes da obra. É o modo como ele pensou as cenas de sadismo. São duas cenas de sadismo na recherche, todas com um conteúdo homossexual. Uma com um conteúdo lésbico, que é a cena da filha do Senhor Van Theo, famoso compositor da sonata, no primeiro livro da recherche, e a segunda cena, que é a cena do Barão de Charlie sendo chicoteado por Maurice, o belo boy magia da época, no puteiro de combinar no tempo da descoberta.
disso? Qual é a relação que você pode tirar disso? No texto sobre Proust, isso é muito alusivo. Mas quando nós lemos o material disperso, eu acho que as coisas se combinam. Ou seja, qual é o elemento sádico, sadomasoquista presente nas relações sociais? O Benjamin define isso no texto sobre Proust como a lisonja servil. Quer dizer, a lisonja servil é um dos modos pelos quais se articulam as relações sociais no capitalismo, na sociedade em que nós vivemos. Então, Benjamin sai dessa... Ele discute bastante as cenas de sadismo nos seus manuscritos, nas suas anotações. Mas no texto que ele publicou, essa discussão está fora, mas está o resultado dessa discussão, que eu acho que é muito interessante. Uma outra coisa que me ocorre, que diz respeito aos autores com os quais a Tânia Rivera trabalha, é um tipo de trabalho feito já agora, enfim, com Mário Pedrosa, com Lígia Clark, com Hélio Oiticica, que vem de um tipo de leitura que é aquela que, digamos assim, não sei se introduzida, praticada, mas para os quais eu tenho como referência a professora de estética da USP, a professora Otília Arantes. E o tipo de trabalho, quer dizer, Otília Arantes, que tem toda uma perspectiva marxista, digamos assim. O modo como, se você pega, por exemplo, os trabalhos dela sobre a arquitetura e todas as discussões que ela faz sobre a arte e sobre a cultura no mundo em que a gente vive. E o modo, que é um modo que ela definia como um modo adorniano, onde é impossível pensar as formas artísticas sem que elas sejam pensadas também como formas sociais. Eu acho assim que no Brasil também a gente tem exemplos desse tipo de trabalho, assim, que é muito diferente, por exemplo, lendo todas as coisas que Tânia escreve no livro sobre Lígia Clark, sobre Hélio Oiticica, sobre Mário Pedrosa, que foi um crítico que se colocou do lado da esquerda. É sempre muito diferente. Eu acho bom, eu não estou dizendo que seja assim. A minha comparação não é para dizer que tem que ser igual, entendeu? Mas é que talvez para situar o solo de onde vem a minha pergunta. Você me dá um pouco a oportunidade de dizer. Ou seja, existem trabalhos no Brasil em que esse solo, em que essa questão, em que a discussão das relações entre formas artísticas e história social e política do Brasil se coloca. Lídia Leca, ela não está aqui, ela saiu porque eu vou dizer que do nosso descentramento do sujeito, quando fomos a Inoti juntos, porque mais descentrado impossível visitar com Leca o templo sagrado de Inoti. Porque eu acho também que ali é uma aura artificial impressionante. Eu fico muito impressionado com aquilo. Como recordo, como se mal impressionado, mas o sinto é impressionante. É impressionante. Eles falam. Mas assim, é um pouco isso, entendeu? Eu acho que você pode também fazer... há a possibilidade, eu acho, de fazer um outro tipo de pontuação entre essa relação. Agora, eu acho assim, talvez a história das relações entre a psicanálise e a arte seja muito traumática, em certo sentido. Né? Psicobiografias, né? Autores do divã,
uma série de coisas. Então, nesse sentido, acho que o esforço da Tânia é notável. Nesse sentido, é um trabalho notável. Acabei de falar contigo, estavas fora. Estava dizendo que mais descentramento do sujeito do que a nossa visita juntos a Inhotim é impossível. Então, mas eu acho que, entendeu? Eu acho que é possível você fazer. Agora, eu posso ler um trechinho, Tânia? Justamente eu acho que aqui tem tudo, mas que precisa ser tudo na análise. Na página 351, Tânia resume o Cruzeiro de Si, o Cruzeiro do Sul. Mas o fundamental do Cruzeiro do Sul, o que ele tem de político, no sentido mais amplo, quer dizer, no sentido estendido, que a Tânia fala, quer dizer, não a política do sindicato, da associação docente, do partido, etc. Aí ela diz, no sentido estético político. Eu acho que é isso que interessaria muito, por isso que eu fiz a pergunta. Reside em sua relação com o espaço. Ele deve ser colocado em uma sala de pelo menos 200 metros quadrados vazia. É esse complemento do qual eu me distancio para fazer a minha pergunta, né? Que Tânia já colocou e já se colocou. Agora, eu acho que é possível, entende? Enfim, eu acho também que é possível fazer essa tentativa. Eu não sei se eu fiz isso na minha vida. Em algum trabalho eu tentei fazer isso. Talvez, mas eu tenho uma ideia boa depois para falar depois assim, com o Cláudio, com você. É que a gente fizesse uma coisa intermediária só sobre arte contemporânea. Eu queria mostrar para vocês um dia uma artista paraense chamada Berna Reale, que faz umas performances absolutamente impressionantes. Exatamente, absolutamente impressionante. E uma vez eu fui convidado para uma mesa para falar sobre o trabalho dela e me pediram justamente isso, né? O que você acha que a psicanálise tem a dizer? Imagine o que foi que eu li antes. Daniele Vera, psicanálise de arte. Um pouquinho, porque eu acho que é alguma coisa... Quer dizer, eu acho que eu concordo com as questões de fundo que a arte contemporânea coloca. Segundo, eu acho que isso nós não podemos negar de forma nenhuma. Eu acho que ao colocar isso, nós estamos, digamos assim, de alguma forma, num outro contexto, revivendo um debate a propósito das vanguardas estéticas do começo do século XX, e que nós estamos, de algum modo, atualizando esse debate. Atualizando no sentido de continuando o debate. Entendeu? Eu só queria falar uma coisa, tá? Eu sei que o tempo está esgotado. A gente acha que vai poder continuar uma discussão semelhante na mesa. Na próxima? Já vai ter uma mesa? Uma mesa sobre política. Pode se preparar. Mas eu teria milhões de coisas a dizer sobre isso que você está colocando, né? Acho uma discussão importantíssima. Mas eu acho que, só queria dizer uma coisa, eu acho que hoje a política faz quase nada de política. Talvez hoje quem faça política no mundo seja arte. Seja arte, bom. Eu acho que isso é uma coisa que Queria só reagir a essas últimas provocações, a pergunta do Rafael, em um minutinho. De fato, a arte brasileira contemporânea, ela tem uma das suas características, se é que a gente pode falar de uma forma generalizando dessa maneira, mas a arte contemporânea brasileira, ela tem uma potência, isso deve muito a Mário Pedrosa,
mas também a vários artistas, ela tem uma potência de dar lugar ao outro, que é um marco, realmente é um traço que define a arte contemporânea. E esse dar lugar ao outro, eu acho que é um ato político. Inclusive, o Paulo Herkenhoff diz isso tá no DVD, nesse vídeo que o Cláudio mencionou, que acompanhou a primeira edição do livro. Agora, na segunda edição, infelizmente, o DVD não está, mas eu devo colocar o vídeo na internet em breve. Paulo Herkenhoff diz isso, né, que naquele momento, durante a ditadura, mas eu diria depois também, trazer obras que põem em questão o outro, que convidam o outro a participarem da sua realização, não de um modo interativo apenas, mas de um modo realmente constitutivo do trabalho, é um ato político absurdo, enorme. Isso é muito diferente da perspectiva não de dar lugar ao outro, mas de pensar o outro sob o modo, por exemplo, dos estudos multiculturais. Pensar o outro muitas vezes é calá-lo, mas dar lugar ao outro eu acho que é algo fundamental na nossa reflexão. De alguma maneira, o que eu tento com a psicanálise é dar lugar ao outro, convidando a arte contemporânea para um diálogo, uma polifonia. Esse diálogo em si, ele tem então incidências políticas, entende? Porque uma coisa é você vir com uma teoria que se confirma diante do objeto de arte que você está estudando. Outra coisa é você ter aquela postura, aquela posição metodológica que Lacan indica na relação da psicanálise com a literatura, quando ele diz assim: se você coloca lado a lado psicanálise e literatura, o enigma está do lado da psicanálise, não da literatura. Por isso não tem nada a ver com uma leitura simbólica, com trazer a verdade da literatura ou da arte, mas o contrário, a psicanálise precisar do outro para se pensar. É por isso que eu acho que o sujeito está na arte contemporânea. O sujeito que interessa a psicanálise, o sujeito está na arte contemporânea. Bom, gente, eu detesto ter de terminar essa mesa. Agradeço aos três. E convido vocês já daqui a 10 minutos a gente começar a próxima. Além disso, vamos ter o lançamento do professor Rodrigo Duarte logo após a próxima mesa. Só um convite, vocês já devem ter lido aqui no Rio de Janeiro, em várias... que ontem abriu uma exposição na Caixa Cultural do Rio de Janeiro com o acervo de um brasileiro que trabalhou durante muitos anos na Embaixada do Brasil na antiga Berlim Oriental, na época que a Alemanha Oriental era um país. Esse senhor, que era um cearense chamado Francisco das Chagas, ele fez uma coleção enorme de obras de artistas alemães, em especial da Alemanha Oriental, e depois com artistas brasileiros que passaram a circular em Berlim. O acervo de Francisco das Chagas vai estar exposto aqui no Rio de Janeiro desde ontem. Eu acho que vai ficar até junho na Caixa Cultural. É um acervo impressionante, muito interessante a propósito, principalmente da arte que se produziu na Alemanha socialista durante o período pilar de automóvel do socialismo. Muito legal. A curadora dessa mostra, também o objetivo é a grande amiga, minha mãe berlinense, Teresa de Arruda, que é uma mulher excepcional, grande, tem um trabalho importantíssimo no cenário internacional.